No vídeo gigante de hoje, a gente quer responder muita coisa. Quais foram os livros que entraram na Bíblia, por que eles entraram, quando eles entraram, se foi a gente que tirou o livro ou se foi os católicos que inseriram o livro, se Lutero quis tirar tudo. Muita coisa respondida sobre a nossa Bíblia no vídeo de hoje. Quando a gente fala sobre a formação da Bíblia, sobre como foram decididos os livros que vão entrar ou que não vão entrar, é muito comum a gente usar a palavra cânon, que vem do latim canone, que por sua vez vem do grego canon, que significa régua ou vara de medir. E esse termo cânon significa aquilo que foi decidido como entraria na Bíblia ou como não. Então a régua que foi usada, a vara de medir que foi usada para decidir quais os livros seriam canônicos ou não, ou seja, aqueles que seriam considerados livros sagrados, livros realmente inspirados, e aqueles que não seriam considerados e que seriam tirados fora. E aí a gente tem os chamados apócrifos ou deuterocanônicos. Para que todo mundo entenda, nunca teve uma reunião onde os sacerdotes, onde os líderes da igreja se reuniram e sentaram e falaram: vamos lá, Bíblia, vamos decidir, vamos fechar esse negócio, vamos ver o que vai entrar, o que não vai entrar. Daniel entra ou é polêmico demais, Salmos entra ou vai ficar muito caro para produzir porque é muita página, Cantares entra ou é erótico demais. Nunca teve uma decisão única que o pessoal sentou e falou: vamos decidir o que vai entrar na Bíblia. O que a gente tem são várias e várias reuniões e decisões, e a gente tem muito desse conteúdo escrito sobre como que eles foram decidindo, quais foram os critérios que eles foram usando para entrar ou para não entrar algum livro, todos os manuscritos que eles iam usando para poder decidir, traduzir e tudo mais. Então não teve uma única reunião. Então isso é um negócio muito complexo de se estudar, porque você vai ter que olhar em muitas reuniões, em muitas cartas de pais da igreja para outras igrejas, falando do quais são os livros, o que ia ter, o que não ia ter. Então é um assunto muito complexo para a gente entender. Mas primeira coisa, a gente pode falar sobre quais foram os critérios usados para então decidir se o livro ia entrar ou não. E esses são alguns dos critérios, e alguns critérios eram eliminatórios, ou outros eles tinham que passar em tudo. Então às vezes um critério poderia não ser no livro, então um livro não passa naquele critério, mas ele passa em outros, então por isso ele pode ser considerado canônico. Outro não passava em nenhum, ou passava em todos e não em algum que era muito importante, ou ele não entrava. Então tem muitos critérios e isso era muito bem analisado, porque afinal a gente está lidando com a revelação de Deus para o seu povo. Eu vou deixar o link aqui da pauta desse vídeo para vocês poderem ver todas as nossas fontes consultadas, tudo que a gente usou, todas as pessoas que a gente usou para poder ver os estudos e tudo mais, para você saber certinho do que a gente está falando. Para o Antigo Testamento, alguns critérios usados foram os seguintes. Primeiro, o livro tinha que ser testemunhado e também, às vezes, visto em público. Então aquilo que o livro disse que aconteceu, deveria ter testemunha dizendo que aconteceu aquilo, ou se o livro está falando sobre algo que Deus vai fazer, aquilo devia ter acontecido entre o povo, para saberem que o que está falando é realmente palavra de Deus. Segundo, autoridade inerente, ou seja, o conteúdo daquele livro, daquele escrito, ele deveria ser verdadeiro e capaz de ser verificado que foi verdade. Terceiro, autoridade do autor, então ele teria que ser de linhagem profética. Aquele que está escrevendo o livro, a gente tem que saber quem é esse cara, ele tem que ser confiável. Então você não pode pegar um livro do Antigo Testamento que foi escrito pelo Zezinho lá de não sei aonde, escreveu falando do que aconteceu. Não, teria que ser de alguma autoridade. Então você tem, por exemplo, Isaías, Jeremias, você tem Salomão, pessoas que a gente pode confirmar a autoridade, saber que aquilo que eles estão escrevendo, eles têm autoridade para falar o que eles estão falando. Para o Novo Testamento, alguns dos critérios que eles usavam eram os seguintes. Primeiro, ele deveria ser antigo, não pode ser uma produção recente. Então não pode ser um livro que apareceu 400 anos, que apareceu agora, apareceu um livro agora e eles iam colocar e entrar esse livro. Não, tinha que ser um livro antigo, capaz de ser consultado, que ele foi escrito em tempos antigos, não ser uma produção recente. Segundo, apostólico, então ele deveria ser conectado com a figura dos apóstolos, com a figura dos discípulos de Jesus. Às vezes escrito direto por algum deles ou escrito por alguns dos discípulos dele. Então, novamente, que nem no Antigo Testamento, você
não podia ter qualquer pessoa escrevendo. A autoridade de quem está escrevendo também importava para decidir se o livro seria considerado canônico ou não. Terceiro, católico, e eu não estou falando da Igreja Católica. O livro deveria ser utilizado em todas as igrejas. Não pode ser uma produção de um povo, de uma igreja que decidiu as doutrinas e escreveu alguma coisa. Não. Devia ser algo que as igrejas todas estavam sabendo, que era um ensino repassado para todos eles, que era algo que as igrejas em geral estavam sabendo daquela produção escrita. Quarto, ele deveria ser ortodoxo. Então você não pode pegar um livro que ele vai contra os ensinos de Cristo e colocar aquilo como um livro canônico. Então se o livro falava alguma coisa que era contra os ensinos de Cristo, contra os ensinos dos apóstolos, ou que falasse alguma coisa que não tinha nada a ver com os ensinos bíblicos, ele também não seria considerado canônico. Os debates sobre quais os livros que deveriam entrar ou não, eles foram repetitivos, aconteceram muitas e muitas vezes. A gente tem acontecendo no segundo, no terceiro, no quarto século, cartas e cartas e reuniões das pessoas decidindo e vendo o que eles iam considerar como produção teológica, como produção correta, que deveria entrar na lista dos livros sagrados e o que não deveria entrar. Mas a primeira vez que a gente vê uma lista dos livros que deveriam ser considerados canônicos, no ano 367 depois de Cristo, escrito pelo bispo de Alexandria, Atanásio. O cânon do Atanásio ele não foi na hora aceitado como correto, mas a gente consegue encontrar citações depois das pessoas que foram usando aquele ponto de vista dele para também considerar os outros livros, para considerar aqueles livros que ele mesmo citou como canônico. Primeira vez que apareceu uma lista de livros falando, ó, é isso aqui que vai entrar como canônico, é em 367 depois de Cristo, então quarto século. Quando a gente fala sobre a autoridade do cânon e sobre aquilo que deve ser considerado canônico ou não, é muito comum você encontrar e se deparar com o seguinte argumento, muitas vezes, né, acho que sempre aparecendo pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então eles vão falar o seguinte, a autoridade de quem decidiu que ia entrar ou não é da Igreja Católica, então eles têm autoridade sobre a Bíblia e por isso muita coisa que às vezes pode estar fora, literalmente e tecnicamente fora dos livros da Bíblia, pode ser considerado pelos católicos, assim como as bulas papais e tudo mais. Porque a autoridade bíblica para eles é da igreja. A igreja é quem decidiu que ia entrar ou não, então a igreja tem autoridade para colocar outras coisas também. Mas nós, como protestantes, acreditamos que a autoridade continua sendo do objeto e não de quem foi usado. Então a igreja foi o instrumento de Deus para ser inspirado para escrever e também para decidir o que seria canônico ou não. Ainda assim, a autoridade é da palavra de Deus e não de quem saiu decidindo, porque essas pessoas foram apenas instrumentos usados pelo Espírito Santo e não autoridade própria e inerente para decidir qualquer outra coisa do que vai entrar, o que não vai entrar e colocar novos escritos lá. É o que a gente acredita como protestante. Se a gente for contar assim, os livros apócrifos que a gente tem, e isso a gente consegue achar muitos e muitos outros pedaços de escritos e tudo mais, a gente consegue encontrar 113 livros apócrifos, entre escritos muito pequenos, entre livros inteiros e tudo mais, sendo eles 52 do Antigo Testamento e 61 do Novo Testamento. Então é livro apócrifo pra caramba. Às vezes a gente lida só com aqueles que são diferentes da Igreja Católica, aqueles que a gente chama de adições e tudo mais, mas tem muito mais escrito além desses. A gente chama de apócrifo esses livros que não entraram nem na Vulgata, nem na Septuaginta. Por não estarem nessas traduções mais antigas da Bíblia, a tradução para o latim e a tradução para o grego, a gente não consideraria eles como livros canônicos. Então a gente chama esses livros de apócrifos. Eles foram aparecendo depois de se formar essa tradução do grego e do latim. Os livros que entraram nesse cânone original, mas que a gente não tem o original em hebraico ou em aramaico, a gente chama de deuterocanônico, porque a gente não consegue encontrar o original deles que foi escrito lá atrás em hebraico e em aramaico. Só versões muito posteriores que depois que apareceram traduzidas para o grego e para o latim. Para exemplificar para vocês alguns desses livros apócrifos e por que o conteúdo deles não entrou na Bíblia, eu quero falar de alguns trechos de alguns desses livros apócrifos que alguns chegam até a ser um pouco divertido. Então, começando pelo chamado primeiro livro de Adão e Eva. Esse livro, primeiro livro de Adão e Eva, ele conta a história de Adão e Eva depois de serem expulsos do Jardim do Éden. E conta sobre como eles ficaram tão e tão depressivos por aquilo que eles fizeram. Eles pecaram contra Deus, andavam com Deus e foram totalmente contra o único comando que
Deus tinha dito para eles não comerem do fruto. E aí conta toda a história disso, e Deus aparecendo para eles e falando que ia enviar Cristo, que ia resolver o problema com o sacrifício do filho dele e tudo mais. Mas chega a ser um pouco engraçado o que esse livro conta. Então, no meio da depressão e numa discussão que Adão e Eva estão tendo, Adão vai e se golpeia o próprio peito até a morte, e Eva vai e morre de tristeza. Então Deus chega lá, vê os dois mortos e ressuscita eles. Depois eles vão de novo e eles se matam agora afogados. Deus chega, vê eles mortos e ressuscita eles de novo. Mais um tempo depois, Adão se golpeia de novo e se mata de novo. E aí Eva chama Deus, os anjos aparecem lá e falam com Deus, e Deus vai e ressuscita eles de novo. E aí, bem no finalzinho do livro, a serpente, a que falou com Eva lá no começo de tudo, aparece de novo e não só tenta conversar com eles, mas tenta atacar para matar eles. Então eles clamam por Deus, Deus aparece, manda a serpente para longe e aí fala com eles que eles teriam que esperar, porque ele enviaria Cristo, porque ele ia resolver o problema. Então a gente tem esses trechos bem, tipo, que não tem nada que valide na Bíblia ou na história, isso daí, que Adão e Eva foram e se mataram 3 vezes. Adão foi e se matou 3 vezes, Eva 2 vezes, e Deus aparecendo lá, ressuscitando eles toda vez. Um desses outros livros que são também considerados apócrifos é o chamado Evangelho de Tomé, agora do Novo Testamento. E eu quero ler a citação que está lá, porque vocês vão ver. Simão Pedro disse: Maria, a Madalena, afasta-se de nós, porque as mulheres não são dignas de viver. Disse Jesus: eis que a atrairei para fazê-la um homem, para que também ela se torne espírito vivo igual a vós homens. Pois toda mulher que se transforma em homem entrará no reino dos céus. Exatamente isso que você ouviu falando. Então os discípulos aparecem para Jesus dizendo: Senhor, a gente sabe que as mulheres não vão herdar o reino dos céus. E aí Jesus olha e fala: beleza, eu vou transformar Maria Madalena em um homem, porque toda mulher que for transformada em homem será digna do reino dos céus. Então ele transformaria Maria Madalena em um homem para poder resolver o problema da salvação dela. A gente tem algumas diferenças com outras igrejas quando se trata do que a gente chama de cânon bíblico. A gente tem uma diferença entre o cânon protestante e o cânon católico. Quem já comparou, quem já pegou uma Bíblia católica para ver, pode ter se deparado com alguns livros a mais ali, com algumas adições em alguns livros também. As adições são as seguintes: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus e alguns fragmentos do livro de Esté e de Daniel. Inclusive, no livro de Daniel, uma dessas histórias que aparecem lá a mais, ou que os protestantes tiraram, como alguns católicos tentam dizer, é a história de Bel e Dragão, que eu recomendo a todo mundo ler, porque é muito interessante de verdade. O motivo de muitos desses livros não terem entrado e não serem considerados pelos protestantes como livros canônicos é porque muitos deles foram escritos naquele período que a gente chama de silêncio de Deus, que é silêncio de Deus. 400 anos que a gente tem entre Malaquias e Mateus, onde você não tem nenhum profeta aparecendo e dizendo: ó, Deus falou isso, Deus está dizendo isso. Como você não tem nenhum profeta aparecendo durante esses 400 anos, o povo acredita que Deus não falou com eles nesse momento. Então você tem o final em Malaquias e depois só em Mateus, quando Jesus aparece, é que a gente vai ter a continuação de Deus falando com seu povo. Como essas coisas, como Deus não estava falando nesses 400 anos, muita gente começou a escrever muita literatura e falar: ó, Deus está falando isso, Deus está dizendo aquilo. Mas muitas dessas coisas não batiam com o Evangelho e a gente não tinha nem autoria para dizer quem é que tinha escrito, não tinha manuscrito antigo e nada disso. Esses são alguns dos motivos por esses livros não entrarem na Bíblia protestante. E aí a gente gera uma polêmica em cima disso. Tem diferença do cânon bíblico protestante para o cânon bíblico católico. E aí, quem foi que tirou, quem foi que adicionou? Será que foram os católicos que colocaram esses livros a mais? Ou será que foram os protestantes, como alguns dizem? Foi Lutero que falou que esses livros não iam entrar e tirou esses livros da Bíblia lá atrás, porque a igreja já sempre usava esses livros e foi o malvado Lutero que resolveu simplesmente tirar. Essa questão é muito interessante. O argumento protestante é que esses livros só foram adicionados depois do Concílio de Trento, em 1546, na chamada Contra-Reforma. Os protestantes dizem que, como uma resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica apareceu de novo com esses livros
apócrifos a mais como uma forma de dizer que eles tinham mais Bíblia do que os protestantes e que Lutero tinha removido parte da Bíblia e tudo mais. A resposta da Igreja Católica e o argumento deles é que esses livros sempre foram usados e que foi Lutero quem decidiu tirar eles e tirou eles da Bíblia dos protestantes e tudo mais, mas que esses livros sempre estiveram lá, que eles sempre usaram esses livros. Uma citação do professor Felipe Aquino, que é da Igreja Católica. A Bíblia protestante tem apenas 66 livros porque Lutero e principalmente os seus seguidores rejeitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, além de Esther 10, do 4 ao 16, Daniel 3, do 24 ao 20 e capítulo 13 e 14. Eles dizem que no Concílio de Trento a Igreja só reafirmou o uso desses livros, mas que eles já eram usados, porque na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, esses livros já estavam lá, eles já foram traduzidos e já eram usados. E como Jesus e os discípulos eles citaram da Septuaginta, então os versículos que eles citam, a gente consegue ver que foram da mesma tradução da Septuaginta, como eles usaram, isso de alguma forma confirmaria que esses livros apócrifos também eram ok, também eram canônicos. Porque se Jesus citou daquela tradução e aquela tradução tinha apócrifo, Jesus estava afirmando o uso dos apócrifos também, porque ele não falou nada contra também. E eles também citam alguns concílios da igreja para mostrar que esses livros já eram afirmados como canônicos. Entre eles, Concílio de Roma em 382, sob a autoridade do Papa Dámaso I, Concílio de Hipona em 393, Cartago em 397, 405, o Papa Inocêncio I reafirmou o cânon em uma carta ao bispo Exupério de Tolosa. Concílio de Cartago, esse no ano de 419, reafirmou o cânon como seus predecessores e pediu ao Papa Bonifácio que, entre aspas, confirme este cânon, pois estas são as que recebemos de nossos pais para serem lidos na Igreja. Também implicitamente confirmado no 7º Concílio Ecumênico de Nicéia, segundo 787, que aprovou os resultados do Concílio de Cartago de 419 e explicitamente reafirmou nos concílios ecumênicos de Florença, em 1442, Trento, em 1546, Vaticano I, em 1870 e Vaticano II, em 1965. A acusação é que os protestantes removeram esses livros porque isso ia contra aquilo que eles ensinavam. Então, como a gente queria validar as nossas doutrinas, aparentemente a gente teria tirado esses livros para então fazer com que nada batesse com a nossa crença, com a nossa doutrina protestante. O problema desse tipo de afirmação e desse tipo de argumento da Igreja Católica é o seguinte, e eu estou usando argumentos e estudos que vão estar de novo aí no link da descrição, você pode ir lá, você pode ver o original em inglês e ver a tradução que a gente fez e tudo mais. A maior parte do que se conhece da Septuaginta vem da chamada Carta de Aristeias. A história diz o seguinte, que foram escolhidos 6 anciãos das 12 tribos para fazer a tradução da Bíblia para o grego, e eles começaram a traduzir. Eles terminaram em 72 dias, então você tem 72 sábios terminando em 72 dias, e quando eles foram comparar a tradução um com o outro, as 72 traduções estavam exatamente iguais. Claro, a gente não consegue confirmar isso é a história que essa carta de Aristeias conta, de que era exatamente igual, em 72 dias, os 72 sábios traduziram o Antigo Testamento para o grego. O problema é o seguinte, é que segundo os estudiosos, a primeira tradução da Septuaginta continha apenas os livros de Moisés, a Torá. O restante foi adicionado posteriormente e a gente nem consegue saber quando que eles foram adicionados para a Septuaginta. E a gente consegue validar isso porque alguns desses livros nem tinham sido escritos quando a Septuaginta foi traduzida. Somente Tobias e 1ª Esdras foram escritos antes dessa tradução. E como a cópia mais antiga que a gente tem da Septuaginta vem do 4º século, a gente não consegue dizer quando esses livros apócrifos foram adicionados. A gente só consegue dizer que eles não estavam lá, porque muitos desses livros foram escritos depois da tradução. Então não tem como traduzir um negócio que não tinha sido escrito ainda. Como eu disse, aquele argumento de que Jesus e os discípulos citaram da Septuaginta, então isso afirmaria a validade desses livros e tudo mais, também não faz sentido, porque a gente não consegue dizer com certeza quando eles foram colocados na Septuaginta. Provavelmente na época de Jesus, e muitas dessas coisas também foram escritas depois, então não tem como Jesus estar citando, porque eles não existiam lá. Jesus e os apóstolos citaram sim da Septuaginta, mas nenhuma dessas citações vem dos livros apócrifos. A gente tem citação só dos livros que a gente usa, os livros considerados canônicos. Muita gente, e boa parte dos católicos, usam o argumento de que Hebreus 11:35 está citando 2 Macabeus 7. Então, a gente tem sim um livro canônico citando de um livro apócrifo, então isso validaria
consideraria pelo menos 2 Macabeus e talvez 1 junto. Mas o problema é que Hebreus não está citando o livro dos Macabeus. Ele está citando um acontecimento, algo que aconteceu e que em Hebreus está escrito que aconteceu, e em 2 Macabeus também está dando um relato histórico do que aconteceu. Não é uma validação de todo o escrito, de toda a teologia do livro de 2 Macabeus. Outro ponto é que a gente não tem nenhum dos manuscritos em hebraico desses livros apócrifos. E Flávio Joséfo também vai escrever dizendo que os judeus não aprovavam o uso desses apócrifos. Eles não achavam que eles deveriam ser considerados livros canônicos. Flávio Joséfo, quando ele vai fazer e mostrar a lista dos livros canônicos, ele cita 22 livros, porque ele junta a Ruth, a Juízes e Lamentações e Jeremias como um livro só. E aí isso acaba contando como os nossos chamados 39 livros, porque os judeus também juntavam alguns desses livros. Eles contavam como único livro os 12 profetas, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas e Esdras junto com Neemias. Além disso, a gente tem algumas citações também de alguns concílios da igreja, onde a gente consegue achar a citação a esses 39 livros ou 22, que como eu falei, os judeus juntavam alguns e Flávio Joséfo também juntou alguns desses livros como sendo um só. Flávio Joséfo diz o seguinte: de Artaxerxes até nosso próprio tempo, a história completa foi escrita, mas não foi considerada digna de crédito, igual aos registros anteriores, por causa do fracasso da sucessão exata dos profetas. Não temos uma infinidade de livros entre nós, discordando e contradizendo uns aos outros, mas apenas 22 livros, que contêm os registros de todos os tempos passados, que justamente acredita-se ser divino. Dennis McCallum, no livro A Questão da Canonicidade, diz o seguinte: o manual de disciplina nos manuscritos do Mar Morto, datando 200 anos antes de Cristo, também rejeitou os apócrifos como inspirados. O livro Apócrifa diz o seguinte: Filon de Alexandria, um professor judeu de 20 a.C. a 40 d.C., citou extensivamente de praticamente todos os livros canônicos, mas nunca citou os apócrifos como inspirados. Biblioteca Sacra, Melitão de Sardes, 170 d.C., diz: fui, portanto, para o Oriente, chegando no mesmo lugar onde essas coisas foram pregadas e transacionadas, aprendi com precisão os livros do Antigo Testamento. Seus nomes são os seguintes: 5 livros de Moisés, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livro de Josué, Juízes e Ruth, 4 livros de Reis, 2 de Samuel e 2 de Reis, 2 de Crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão, o que é também sabedoria, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, dos profetas Isaías e Jeremias, e dos 12 profetas, um livro, Daniel, Ezequiel e Esdras também, incluindo também Neemias e talvez Esther. Embora Melitão sabia dos livros apócrifos, ele não citou nenhum deles como sendo canônicos. O Cânon Muratoriano, uma das listas mais antigas dos livros da Bíblia, também não cita nenhum dos apócrifos como canônicos. Anfilóquio de Icônio, em 190 d.C., listou em um poema os livros da Bíblia. Ele seguiu os 22 livros da Bíblia hebraica, mas expressa uma incerteza em relação ao livro de Esther. Nenhum dos livros apócrifos foi listado. Orígenes de Alexandria, 200 d.C., afirmou: deve-se observar que os livros coletivos, conforme transmitidos pelos hebreus, são 22, de acordo com a quantidade de letras em seu alfabeto. Esses 22 livros, de acordo com os hebreus, são os seguintes. E então ele lista os livros como conhecemos da Bíblia hebraica. Ele sabia sobre os apócrifos porque ele disse: separados destes estão os Macabeus. Atanásio de Alexandria, em 330, ele afirma que os livros do Antigo Testamento são 22, e aí ele fala que é o número de letra entre os hebreus, e ele diz: então há livros não canônicos, mas legíveis, como Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Esther, Judite e Tobias. Embora seja estranho adicionar Baruque e rejeitar Esther, ainda é significativo notar que há uma distinção mantida entre livros canônicos e livros de interesse. Os apócrifos como um todo foram rejeitados como livros inspirados. Há uma outra passagem de Atanásio muito valiosa por conta da clara distinção que faz entre os livros canônicos e apócrifos. Está na Carta Pascual, citado por Carey no livro Testemunhos dos Pais. Ele diz: já que algumas pessoas tentaram colocar em ordem os livros que são chamados apócrifos e misturá-los com as escrituras divinamente inspiradas, dos quais fomos totalmente certificados, como aqueles que viram desde o princípio e que, sendo ministro daquela palavra, as entregaram de nossos pais, pareceu apropriado para mim, sendo exortado pelos irmãos ortodoxos e tendo aprendido a verdade, pôr em ordem as escrituras canônicas, que foram passadas adiante e que acredita-se que venha de Deus, e todo aquele que foi enganado possa condenar aqueles que o desencaminharam. Aqui segue a lista. Ele acrescenta: é verdade que além desses existem outros livros que não são colocados no cânon, mas no entanto são designados pelos pais para serem lidos por aqueles que primeiro são instruídos no caminho da piedade.
Ele então dá o nome dos livros apócrifos mais comuns. Hilário de Poitiers, 350 d.C., em seu prólogo ao Salmo, seção 15, disse: "E essa é a causa de que a lei do Antigo Testamento é organizada em 22 livros, de que eles podem corresponder com o número das letras hebraicas." Então ele passa a listar os livros pelos nomes e em seguida menciona: "Alguns têm o prazer de acrescentar Tobias e Judite para fazer com que fiquem 24, de acordo com as letras do alfabeto grego." Eu achei isso fortemente citado por fonte católica como prova da legitimidade de seus livros, mas eu estava desconfiado porque as fortes citações usavam elipses e inserções de comentários. Quando encontrei a real citação como suspeitava, as partes de fora contaram uma história diferente do que foi afirmado. Hilário admite que o Antigo Testamento só possuía 22 livros. Alguns acrescentaram 2 livros adicionais pela razão absurda de manter o número de livros correspondendo com o número de letras do alfabeto atualmente usado. 360 d.C. rejeitou todos os apócrifos. Depois de listar os 22 livros, ele mencionou Sabedoria de Salomão e Eclesiástico pelo nome e disse sobre ele: "Esses são de fato livros úteis e proveitosos, mas não são colocados no número dos livros canônicos." Gregório de Nazianzo, 390 d.C., colocou os livros da Bíblia em um poema. Ele deu os 22 livros padrões da Bíblia hebraica. Ele fala então de outros livros separados destes e não entre os genuínos, mostrando assim que ele estava familiarizado com os livros apócrifos e inteligentemente os rejeitou. Jerônimo, em 400 d.C., tradutor da Vulgata Latina, rejeitou os apócrifos, se recusando a incluí-los em sua tradução até que ele foi rejeitado. Foi Jerônimo que deu a esses livros o nome apócrifos. Rufino, em 400 d.C., tradutor dos escritos de Orígenes, disse: "Estes são o que os pais concluíram dentro do cânon do quais eles teriam as afirmações da nossa fé para consistir. Mas nós devemos saber que haviam outros livros que não são chamados canônicos, mas eclesiásticos pelos anciãos, como Sabedoria, que é o de Salomão, e outro Sabedoria, que é o filho de Eclesiástico. Livro que entre os latinos é chamado pelo termo eclesiástico, palavra dada não pelo autor do livro, mas pela qualidade da escrita. O pequeno livro de Tobias é da mesma ordem, assim como Judite e os livros de Macabeus. O Conselho Judeu de Jâmina debateu a canonicidade de alguns livros, como Eclesiastes, mas eles não mudaram o cânon do Antigo Testamento. Eles nem sequer se viram como determinantes do cânon e disseram: os livros que eles decidiram reconhecer como canônicos já eram geralmente aceitos, embora questões tenham sido levantadas sobre eles. Aqueles que se recusaram a aceitar nunca foram incluídos. Não excluíram do cânon nenhum dos livros que já haviam sido admitidos. O Concílio de Jâmina foi a confirmação da opinião pública, não a formação da mesma. O benfeitor mais influente dos apócrifos foi Agostinho. Abre um parênteses aí, que apesar de gostar muito de Agostinho, eu acho que nisso ele deu uma vacilada. Ele influenciou os concílios de Hipona, em 393, e de Cartago, em 397, a declarar os apócrifos como canônicos. Em sua forma usual, Agostinho também fez com que qualquer oposição aos apócrifos fosse suprimida. O Concílio de Laodiceia, em 367, deu lista, mas não incluiu os apócrifos. O Concílio de Calcedônia, em 451, também deu uma lista e não incluiu os apócrifos. O fato, e resumindo todas essas citações que servem como base para o que a gente está argumentando, é que a gente consegue sim encontrar escritos e concílios onde os apócrifos entravam. Mas no meio disso, a gente também consegue encontrar gente de autoridade dizendo que não considerava esses livros como canônicos. Isso, pessoas de autoridade. A gente tem gente de autoridade da igreja, usado pela Igreja Católica, que disseram que esses livros não deviam ser considerados. Então você não tem um argumento baseado em fatos para dizer que sempre foi aceito e o Concílio de Trento só reafirmou. Não é isso. Tem muita discussão aparecendo. Se tem alguém falando que pode num ano, 5 anos depois tem alguém dizendo que não pode. Você tem um monte de citação. E como essas que eu citei, um monte de gente falando. Esses livros não são considerados, eles não são canônicos, eles podem até ser lidos, eles são bacanas para a nossa vida, mas não são palavras de Deus, não são apostólicos, eles não são proféticos. Só o Concílio de Trento, depois da Reforma, é que vai colocar fim nessa discussão. E é quando a Igreja Católica senta e fala, a gente considera sim esses livros como canônicos, eles têm que entrar sim. Só aí a gente tem o fim na discussão. Até esse momento, a igreja discutia ano após ano em vários dos seus concílios, falando se esses livros entravam, se esses livros não entravam. Não tem um conselho final sobre isso antes do Concílio de Trento. Nosso ponto não é provar que todo mundo achava que eles não deviam ser incluídos, mas nosso ponto é provar de que sim, havia discussão e sempre houve discussão. A discussão só acaba em Trento, ou seja, sim, é uma resposta à Reforma
forma, colocar esses livros como canônicos que os protestantes consideram apócrifos. Logo, não foi Lutero, nem os seguidores de Lutero que decidiram tirar esses livros da Bíblia. A gente apenas seguiu a ordem canônica dos judeus da Bíblia hebraica e de muita gente de autoridade que também concordava que esses livros não deviam ser considerados. Então, todo esse papo é para a gente resolver essa questão de quem foi que adicionou, quem foi que tirou o livro. A gente consegue achar essas citações todas, tanto para um lado quanto para o outro, e ver que a discussão sempre existiu. Então não tome a Bíblia como algo que um dia alguém decidiu, vai entrar tudo isso daqui e fechou o cânon e falou, manda imprimir. Porque não foi assim que aconteceu. A gente tem muita discussão sobre o que deveria entrar, o que não deveria entrar, e a gente tem muita base para validar aquilo que nós, protestantes, consideramos como canônico. A gente tem as autoridades, a gente tem gente vindo de 300, de 400, falando desses livros que eles deveriam ser considerados, além deles ter uma coesão incrível entre eles, ensinando a mesma coisa. O Evangelho de Cristo no Novo Testamento e a preparação para que Cristo viesse no Antigo Testamento. Isso a gente consegue validar entre todos os nossos 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Espero que tenha esclarecido um pouco para você tanto a questão de como a Bíblia foi formada, quais foram os critérios, alguns dos livros que não entraram e toda essa discussão gigante que tem sobre os livros que saíram ou que entraram depois do Concílio de Trento. Se você ainda ficou com alguma dúvida, a pauta está aí na descrição, você pode ver, você pode comentar também, o que a gente souber a gente pode te responder. Compartilha esse vídeo por aí, é informação que eu não achei em muitos lugares por aí e é muito interessante, eu pelo menos acho. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito, deixa seu gostei se você gostou. Se você quer ajudar a gente a fazer mais vídeos como esse, incríveis, cheios de informação, você pode ajudar a gente no Padrim e agora também no PicPay, os links estão aí na descrição, você pode ajudar a gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.